Você já foi criticado por só andar com pessoas de fora da igreja? Ou por ter sido visto com um copo de bebida alcoólica na mão? Ou talvez até mesmo pelas roupas que você usa e se sentiu mal por tudo isso? Então, bem-vindo ao Evangelho do Bom Senso. Época de carnaval, seus amigos te chamando para ir no bloquinho e você se perguntando se deve ou não deve ir. Independente da época do ano, essas são perguntas que martelam grande parte da cabeça dos crentes. Se deve ou não deve ir a algum lugar, se pode ou não pode fazer isso ou aquilo, enfim. Mesmo que você acredite que não esteja fazendo nada de errado, no mínimo pode passar pela sua cabeça o que as pessoas vão pensar de você. Você já imagina elas falando, nossa, mas que crente, hein? Mas você é crente, não pode fazer isso. Você é crente mesmo? Mas quer saber quem mais foi criticado por fazer coisas que as pessoas não achavam corretas? Jesus. Em Mateus 12, do versículo 1 ao 8, diz: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Na sequência desse texto, os fariseus estavam procurando um motivo para acusar Jesus. E aí eles perguntaram: é permitido curar no sábado? E aí Jesus disse: qual de vocês, se uma ovelha estiver perdida no sábado, você não vai lá procurá-la e resgatá-la? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. A verdade é que algumas pessoas precisam de regras para viver, porque não sabem caminhar com as próprias pernas. Portanto, é mais fácil deixar que outras pessoas decidam por elas como viver, ao criar regras do que é certo ou não fazer. Recentemente, eu estava estudando para tirar uma certificação da minha área, mas que é baseada numa nova lei brasileira. E eu perguntei para um amigo meu, que é advogado, o que ele me recomendava para eu conseguir entender melhor as leis. Se era melhor fazer um curso, se ele me indicava um livro, enfim, o que eu poderia fazer para entender melhor as leis. E ele me disse o seguinte: ao invés de decorar a lei inteira, entenda bem os princípios que foram utilizados na criação daquela lei. Dessa forma, você passa a entender por que a lei foi criada e como aplicá-la em cada caso. Deus é um Deus de princípios. Jesus disse que o maior mandamento era para nós amarmos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. E na sequência, o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Vamos lá. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos querer magoá-lo? Nós vamos querer entristecê-lo de alguma forma? Nós vamos querer desobedecê-lo? E se nós amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, nós vamos querer mentir para ele? Nós vamos querer traí-lo? Nós vamos querer matá-lo? Então, voltando às questões do começo do nosso vídeo. Você é criticado por só andar com pessoas de fora da igreja? Jesus foi criticado por só andar com publicanos e pecadores. Falaram que te viram com um copo de bebida alcoólica na mão? Jesus transformou 6 barris de água em vinho. E adivinha onde ele estava? Numa festa. Te viram ouvindo funk rebolando até o chão? Jesus... aí também não, né, meu amigo? E é aqui que está a questão. Jesus andava com pecadores, mas não se tornou um pecador. Jesus ceiava tomando vinho, mas não se embriagava e saía fazendo besteira por aí. E se você consegue entender isso, então ame o seu irmão. Se for preciso, até mesmo deixando de fazer aquilo que ele ainda não entende, para que ele não peque julgando você fazendo. O apóstolo Paulo fala: se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. E ele também fala: façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Utilize os princípios de Deus no seu dia a dia e decida viver para aquilo que Ele te chamou. E como o pensamento tende a ser o antecessor da ação,
segue mais uma dica do nosso amigo apóstolo Paulão. Lá em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que Deus tenha falado com você e que, baseado nos princípios de Deus, você tome as suas próprias decisões pautadas naquilo que Deus te chamou para viver e que você viva o Evangelho do bom senso. Deus abençoe e até a próxima.